Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Day Almeida, eu sou do Ateliê Sonho de Pandora e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é continuação do vídeo passado, né? Que eu falei um pouquinho sobre precificação, de como colocar o valor final na sua peça, no seu artesanato. E hoje a gente vai dar continuidade, vou explicar para vocês um pouquinho como que a gente consegue chegar no valor de material. Que tem alguns materiais que a gente utiliza em várias peças. E aí, como que você vai saber o valor, né, que você vai aplicar naquela peça? Como, por exemplo, né, um bico de crochê. Quando a gente faz, eu tenho uma aqui, vou mostrar para vocês. Ó, uma peça assim, um bico de crochê. Esse bico aqui eu usei várias cores, né, de linha e mais o paninho. Então, o exemplo que a gente vai utilizar é esse, né, dessa peça aqui, pra gente saber, né, decifrar aí qual que seria o valor da linha que eu utilizei aqui. Então, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e vamos lá às contas. Então, vamos às contas. Na aula passada, no vídeo passado que eu falei sobre precificação também, no nosso exemplo, temos lá valor de despesa por hora, R$ 1,39, e o nosso valor de salário por hora de R$ 8,34. O quanto vale a hora de trabalho. Então, quem não assistiu ao vídeo, dá uma olhadinha no vídeo passado para poder entender essa conta que vamos fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero descobrir qual o valor da linha que utilizei para fazer nesse pano. Eu tenho linha amarela, vermelha, verde e a bege. Então, eu preciso descobrir quanto que eu gastei aqui de linha para me poder precificar esse meu pano. Então, vamos lá. O meu valor principal, que é da despesa e da minha hora de trabalho, eu já tenho. Então, vamos supor que eu gastei 1 hora para fazer esse bico, né? Então, eu tenho aqui R$ 8,34, que é o valor da minha hora. É o valor do meu trabalho, porque eu gastei 1 hora para fazer esse bico. Se eu tivesse gasto 2 horas, seria 8,34 multiplicado por 2. Se eu tivesse gastado 30 minutos para fazer esse bico, eu ia dividir R$ 8,34 por 2, né? Porque 1 hora são 60 minutos, então 30 minutos que eu levei para fazer daria metade do valor aqui. Então, daria R$ 14,17. Mas como no meu exemplo aqui eu gastei 1 hora para fazer o bico, então eu tenho R$ 8,34 é o valor da minha hora para fazer isso daqui. R$ 1,39 por hora. Então, o meu gasto de despesas é R$ 1,39, que é o valor da minha despesa. Então, o cálculo do valor de despesa é mais ou menos o mesmo valor o mesmo cálculo que a gente calcula aqui no salário. Então, se eu tivesse gasto 2 horas para fazer o bico, então seria 2 horas de valor de despesa. Então, seria R$ 1,39 mais R$ 1,39, que daria R$ 2,78, né? Então, as minhas 2 horas de despesa seria esse valor. Mas no caso aqui foi 1 hora, então fica R$ 1,39. O meu pano, vamos supor um exemplo, que eu paguei R$ 3,00 no meu pano. Então, eu venho aqui, R$ 3,00 do tecido, do pano, ok? E a linha? Eu utilizei aqui uma linha de algodão grossa. No mercado, essa linha tá valendo
tá aí no valor aproximadamente de R$ 13. Tem lugar que é 12, tem lugar que é 13, tem lugar que é 15. Isso vai conforme a cidade que você mora. Então, todos os exemplos aqui, você vai colocar no valor real do que você paga, tá bom? Aqui é só para você entender como é feito o cálculo. Então, se eu pago R$ 13, então vamos fazer uma continha aqui separada. Se eu pago R$ 13 no novelo de linha, ok? Aqui eu utilizei 1, 2, 3, 4 cores diferentes. E agora, como que eu faço? Eu usei 4 cores diferentes, então eu vou colocar 13 vezes 4? É isso? Não, gente. Como que calculamos? Linha, né, de crochê, e isso serve também para tinta de tecido, que é para a gente calcular o quanto você gasta de tinta também para pintar lá a sua pintura. Então, vamos lá. Eu usei várias cores aqui, porém, se eu fosse fazer este bico, exatamente este daqui, uma cor só, eu utilizaria quanto para fazer ele? Um novelo de linha eu consigo fazer 4 bicos desses aqui. Então, se eu consigo, em um novelo de linha, fazer 4 bicos, como que vai ser o meu cálculo? Eu vou pegar o valor da minha linha, que no meu caso aqui é R$ 13, e vou dividir. Então, eu vou pegar R$ 13, vou dividir por 4. Por quê? Aqui é o valor da minha linha e aqui é a quantidade de bico que eu faço. Vamos supor se fosse um bico pequenininho, aqueles bicos que dá para fazer aí uns 10, vamos supor assim. De um novelo de linha eu faço 10 biquinhos daquele de crochê. Então, eu colocaria o valor da linha, os R$ 13, dividido por 10, que é a quantidade que eu consigo fazer com um novelo. Dai, mas eu não compro só um novelo, eu compro 4 para fazer esse daqui. Mas você não vai fazer só um bico, só um pano, você vai fazer vários, né? E aqui a gente está calculando o preço dessa peça. O que sobrou vai para estoque, né? O que sobrou você vai calcular numa outra peça quando você utilizar. Então, voltando aqui na conta, a minha linha dá para fazer 4 bicos, então eu vou dividir R$ 13 por 4, que vai dar um valor, vamos ver aqui, na minha calculadora, não dá para vocês verem, mas eu estou usando a calculadora. Porque essas coisas a gente tem que usar a calculadora, que de cabeça é complicado. Então, eu utilizei de linha para fazer esse bico, R$ 3,25. Então, aqui eu tenho o cálculo de linha que eu gastei para fazer esse pano. Então, eu venho aqui, ó, R$ 3,25 de linha, ok? Então, vamos calcular. 9 com 4, 13, mais 5, 18. Certo? Subiu 1, 3 mais 3, 6. Com mais 2, 8. Com mais 1 que subiu, 9. Gente, sou péssima em matemática. 8 e 1, 9. Com mais 6, né? Que aqui é 3 mais 3, 6. 8 mais 1, 9, 16. Então, esse meu pano aqui, em média, né, com esse material que eu utilizei, vai dar aí R$ 17 praticamente, né? R$16,98. Aqui, nesses R$16,98, eu vou colocar mais 4%. O que é esses 4%? Quando utilizamos maquininha de cartão de crédito ou débito, a empresa da maquininha nos cobra um valor sobre aquele produto que a gente vendeu, ok?
Por lei, isso é lei, tá? Nós que vendemos, né? Empresários, podemos repassar esse valor para o cliente. Porém, é muito chato você chegar no seu cliente e falar, olha, fulano, sua conta deu R$ 100, mas tem 4% de juro porque você vai passar no cartão. É feio, né? Chato, o cliente às vezes até desiste da compra. Então, o que a gente faz? Embute isso já no valor final. Então, você sempre vai lá, R$16,98 mais 4%. Então, eu venho aqui na minha calculadorazinha e vou colocar R$16,98 mais 4%, que é 67, quase 68 centavos, que vai me dar um valor de R$17,66, ok? R$17,66. Eu não preciso vender nesse valor de 17, eu posso arredondar para R$18, ok? E aí, eu vou ver na média, quanto que está sendo vendido um pano desse. Porém, quando vocês forem avaliar pela média, o que é a média? O que os seus concorrentes, entre aspas, o que os outros artesãos estão vendendo. Mas você vai avaliar se o produto dele é igual ao seu, ok? Eu coloquei aqui no valor do pano R$3, que é um valor de um pano comum que a gente compra nas lojas. Se for um tecido que nem esse aqui, meu, que eu utilizo Estilotex, né, que é uma marca famosa aí do mercado, ela é um pouco mais cara. Ela sai R$10 o metro, né? Então, um metro dá para fazer 2 panos. Então, no caso aqui, o meu pano, o valor seria R$5. Porém, aqui também entraria a linha para costurar, o tempo para costurar em volta, para cortar. Então, eu não seria mais 1 hora para fabricar esse pano, seria mais tempo, né? Então, tudo isso também tem que ser avaliado, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Por isso que às vezes a gente vai lá no Facebook e tem algumas pessoas vendendo um pano com barrado de tecido por 15, outra vendendo por 7, outra vendendo a 15, né? Outra vendendo a 20. E aí às vezes o pessoal fala assim: nossa, que caro, fulano vende a R$7. Só que temos que avaliar o quê? O material. Então, de repente, aqui você olhando assim, R$18. Aí a pessoa utilizou um pano mais comum, né? Que desses que vende um pouco mais em conta. Mas ela cobra R$25, por exemplo. O meu pano, em média, eu vendo a esse valor com bico de crochê. Um pano desse aqui, em média, eu vendo a 25, 23, vai depender do bico, da quantidade de linha que eu utilizo também. Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas ela cobra R$25 num pano desse, sendo que fulana faz por 12, por 15, por 18. Mas tem que avaliar tudo isso, tá, gente? Tem que avaliar a linha que a pessoa utiliza, o tecido que a pessoa utiliza. Então, tudo tem que ser avaliado. Deu para entender, gente? Como que você consegue fazer o valor de material, como, por exemplo, aqui que foi a linha. Eu falei para vocês também da tinta, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo rapidinho para o vídeo também não ficar muito longo, tá? Uma tinta, eu uso tinta Acrylex, tá? Um potinho desse, em média, ele tá saindo a R$3,50. Mais ou menos isso, né, gente? Porque varia de cidade para cidade. E também se você comprar, tem lugares que se você compra a caixa com 12 cores diferentes, tem desconto. Então, tudo vai conforme o valor que você paga. Mas vamos supor que um potinho desse vale R$3,50.
Então, vamos lá, vamos fazer uma continha rapidinho aqui. R$3,50 um potinho de tinta, ok? Então, se eu pegar um risco grande, eu uso várias cores. Porém, vamos supor que eu pego esse risco e vou pintar ele todo da mesma cor. Eu vou usar um pote desse todinho para pintar, né? Então, eu faço o cálculo desta forma. R$3,50. Uma pintura grande, vamos supor uma pintura num avental, em um tapete, né? Eu vou utilizar um pote desse, R$3,50. Então, ok. Então, a minha pintura grande... A pintura, sim, gente. O material para fazer a pintura grande, eu gasto R$3,50. Material que eu digo de tinta, tá? Porque aqui também entra o pincel depois. E aí eu vou explicar para vocês como que calcula também o pincel. Grande. Então, uma média, eu utilizo metade de um pote desse. Então, eu coloco aqui a minha pintura média. Eu uso de tinta. Aqui, 50 centavos, metade dá 25, metade de 3 é R$1,50. Então, eu vou ter R$1,75 numa pintura média. E uma pintura pequena, eu gasto em torno de R$1 de tinta, tá? Então, o cálculo que eu faço, quando eu vou calcular minha pintura de gasto de tinta, é isso aqui que eu coloco. Uma grande, R$3,50, que é o valor de um pote desse. Se você paga mais caro, você vai colocar no valor que você paga. Se você paga menos, você vai pôr no valor que você paga, ok? A média é mais ou menos metade. E a pequena, eu dei uma arredondada aqui, R$1, ok? O pincel, a mesma coisa. Quando a gente vai no mercado, que a gente compra lá os nossos pincéis para trabalhar, né? Geralmente são vários pincéis que a gente compra. Tem chanfrado, tem pituá, tem vários, né? No caso aqui, ó, são vários. Então, como que eu faço um cálculo, uma estimativa, na verdade, porque não tem como a gente calcular muito exato isso. Mas, digamos que um pincel desse, eu consiga fazer, em média, 10 pinturas, ok? Acho que dá até bem mais, mas vamos pôr aí 10. Aí, eu pago num pincel desse R$2,50. Só que eu fui lá na loja e eu uso bastante pincel, então os meus pincéis, em média, juntando todos aí, os chanfrado, o pituá, o filete e tal, eu gastei R$50 de pincel. Esses pincéis eu vou conseguir fazer quantas pinturas? Então, eu tenho lá, vamos calcular aqui, ó, R$50, né, de pincel, ok? Então, se eu tenho R$50 de pincel, eu vou calcular mais ou menos aí umas 30 pinturas. Com esses pincéis, eu consigo fazer, em média, um exemplo, tá, gente? Porque tem pincel que dura mais e tem pincel que dura menos. Então, eu coloco aqui, na minha calculadora, R$50 dividido por 30. Então, em média, com pincel, eu gasto R$1,67 com pincel. Ok? Então, se a Joana chega aqui na minha casa e fala assim para mim, Dai, eu quero que você pinte uma joaninha para mim no pano de prato. Que tamanho que vai ser essa minha pintura? Uma pintura média no pano de prato?
Então, como que eu vou calcular? A Joana vai trazer para mim o pano, eu só vou fazer a pintura para ela. Então, eu vou calcular aqui. Bom, a pintura que a Joana quer é a média, ela vale R$ 1,75 de tinta. Eu vou gastar R$ 1,67 com pincel. Ok? E eu levo em média 1 hora para fazer essa pintura. Então, se eu levo em média 1 hora, por que 1 hora? Porque você deu o fundo, fez tudo lá em 30 minutos, ok? Aí eu preciso esperar descansar essa pintura, secar um pouco para me fazer o acabamento. Eu conto esse tempo que eu espero lá a pintura secar? Não, né, gente? Eu não tô trabalhando. Esse tempo que tá lá secando, eu posso fazer outras coisas e adiantando outro trabalho. Então, eu não conto. Então, eu vou contar lá os 30 minutos que eu gastei para preencher e mais 30 minutos que eu gastei para fazer o acabamento. Então, minha pintura foi 1 hora. Qual que é o valor da minha hora trabalhada? R$ 8,34. Então, R$ 8,34 a minha hora trabalhada. Quanto que eu vou cobrar da Joana para fazer essa pintura? Então, eu tenho aqui 1,75, 1,67, 8,34. Eu vou fazer minhas contas doidas aqui, tá, gente? 4 com 5, 9 com 7, 16. Vai 1. 7 com 8. 8 com 3, 11. 11 com 6, 17. Sobe mais 1. 8, 9, 10, 11. Ok? Então, a minha pintura, para mim fazer para Joana, vai sair esse valor aqui, R$ 11,76. Então, eu vou arredondar para 12. A Joana vai me pagar no dinheiro, né? Então, ela quer R$ 12 a pintura, somente a pintura. Aí, a Joana vira para mim e fala assim, Dai, mas eu não tenho um pano, eu quero um pano que você tem aí. Aí, você vai calcular os R$ 12, que é o valor da pintura, mais aquele pano que a gente fez na outra aula, que deu lá R$ 18, não foi? O valor da venda? Ou até mesmo esse daqui, com bico de crochê, que você fez, que deu o valor da venda final foi R$ 18. Então, eu tenho R$ 12 da pintura, mais 18 do meu pano. Por que 18? Porque eu já fiz o cálculo, já calculei o tempo que eu gastei para fabricar ele, eu já fiz todo o cálculo aqui. Então, esses R$ 18 é o meu valor final do pano. E os R$ 12 é o valor final somente da pintura. Então, eu vou cobrar da Joana R$ 20 no meu pano. Deu para entender, meninas? Bom, eu espero que essas contas tenham ajudado um pouquinho a vocês entenderem aí como calculamos o valor do material para a gente chegar no preço final da peça, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esses 2 vídeos venham agregar algo para vocês, que tenha tirado as dúvidas e que com eles você consiga colocar um preço justo no teu artesanato, tanto para você que se esforça e se dedica a fazer peças maravilhosas para o seu cliente e também um preço justo para o cliente, né? Que esse cliente compre mais de você e que fique sendo um cliente fiel. Espero ter ajudado e caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E vou pedir para vocês curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Se você gostou desses vídeos, se inscreve no canal e acompanhe aí todos os outros vídeos. Eu sempre tô postando vídeo, agora eu tô tentando postar vídeo aí quase todos os dias.
Então, se inscreva no canal, ativa o sininho que você recebe a notificação de todos os vídeos novos, tá bom? Então, um beijo e até mais!